Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Missão Educar. E hoje nós estamos assim com uma programação bastante interessante para todos os professores, inclusive de um modo geral, mas para professores ligados à questão da educação infantil, mas também é válido para as outras séries. E nós vamos estar entrevistando, batendo um papo bastante informal aqui com a nossa convidada, Andréa Cassoni França, que é pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento, especialista em ensino infantil, pesquisadora e escritora. Boa noite, professora. Como é que vai? Tudo bem? Viajou bem de São Lourenço para cá? Boa noite. Tudo bom, professor? Tudo bem. Viajamos muito bem. E é um grande prazer, né, estar nesse momento aqui com você, uma pessoa que eu admiro demais, né, uma pessoa profundamente ligada à educação e que traz tantos benefícios, e participar do programa Missão Educar é uma honra. Então, muito, muito grata mesmo por estar nesse momento. A honra é nossa, professora, para vir de tão longe, de São Lourenço para cá, sul de Minas Gerais, bela cidade, né, por sinal, né? Sim. Uma cidade turística maravilhosa, e você aqui com a gente. Mas, professora, a gente vai começar a perguntar para você, porque você deu um título para o programa de hoje, assim, como fazer uma educação diferenciada. E essa educação diferenciada está baseada nos estudos da antroposofia. Então, eu lhe pergunto, nem todo mundo sabe exatamente o que, mas explica para os nossos teleinternautas o que é esse estudo da antroposofia. Sim, professor. Falar de antroposofia, né, é um assunto extremamente profundo. Então, para a gente falar rapidamente, eu vou procurar ser mais, né, objetiva possível. Né? Então, eu tenho medo até de simplificar a antroposofia, mas eu vou falar em linhas gerais para que a gente possa compreender. E a antroposofia é uma palavra que ela deriva do grego, e o significado dela é o conhecimento do ser humano. Né? Ela foi introduzida mais ou menos no começo do século XX pelo austríaco Rudolf Steiner, a qual eu tenho profundo respeito e admiração, porque é um ser que trouxe muita evolução para a educação, enfim, para todas as áreas, porque a antroposofia ela não apenas está envolvida com a educação, mas em várias áreas da vida, inclusive e da natureza. Da área da saúde, né? Inclusive, sim, né? Com a medicina antroposófica, a gente tem agricultura, nós temos organização social, tudo baseado na antroposofia. E na educação é o que nós conhecemos como pedagogia Waldorf. Né? Por que pedagogia Waldorf, se for o Rudolf Steiner quem fundou a antroposofia? Porque quando ele iniciou, né, as experiências dele com educação, foi numa escola para os filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarros, que chamava Fábrica Waldorf. Então, ela acabou assumindo esse nome, e o estudo dele, então, todo o estudo dele derivou dessa escola, né, com esses filhos de funcionários da fábrica. Então, é uma história muito linda, porque o Rudolf Steiner ele sempre teve esse cunho, né, de espiritualidade muito forte, e eu acho que assim, a antroposofia está ficando cada vez mais intensa no nosso dia a dia, porque, professor, eu estou há 32 anos, né, na área de educação. E a gente nunca pôde falar de espiritualidade com tanta naturalidade. Muitos anos eu fiquei escondendo isso, eu fazia alguma atividade antroposófica com as crianças da pedagogia Waldorf, meio velado, meio, né, de portas fechadas, e hoje não. Hoje é uma alegria poder falar que a espiritualidade é um aspecto fundamental para a formação da criança, do ser humano, né, adulto, enfim, mas para a criança. Então, a antroposofia ela atua fortemente, né, na educação, e a pedagogia Waldorf, professor, ela traz 3 aspectos fundamentais que eu vou explicar rapidamente para a gente compreender a importância, né, disso na educação. Então, nós temos a formação, né, do ser integral. A antroposofia ela desenvolve o ser humano em todos os seus aspectos.
Isso é uma grande diferenciação das demais pedagogias, que eu tenho também grande honra, né? Porque nesse decorrer de tantos anos eu pude, dependendo das escolas onde eu estava, trabalhar com Montessori, Freinet, enfim, Piaget, mas a grande diferença que eu vejo é que a antroposofia ela realmente equilibra o ser humano integralmente, no aspecto cognitivo, extremamente importante ainda, as escolas ainda são muito conteudistas, mas evidentemente que, né, o desenvolver o cognitivo é fundamental, o aspecto físico, o emocional, o social, e a antroposofia também fundamenta o espiritual, o aspecto espiritual na vida do ser humano e na vida escolar da criança. Então, a pedagogia Waldorf na vida escolar da criança. E aí nós temos 3 faculdades, que seriam o pensar, o sentir e o querer. Aí eu vou poder explicar um pouquinho por que a gente está passando por esse momento tão difícil no Brasil através dessa explicação. Então, o pensar, a gente nos leva à razão. E a razão, ela tem algumas competências que o ser humano desenvolve, que seria a matemática, filosofia, argumentação, julgamento, crenças, que nos leva à verdade. Um fundamento importantíssimo, a verdade do ser. Nós temos o pensar, e o pensar que eu falei, isso, e o sentir. O sentir nos leva ao sentimento, que desenvolvem as competências, como a arte, a música, a estética, poesia, o dever do ser humano, né? Nos levando ao senso da beleza. Você está correlacionando com o professor José Henrique, né? Já. Claro, claro. Você vê que tem grande ligação. E, por último, o querer, que nos leva à vontade. A vontade desenvolvida, né, as capacidades da vontade, olha só, a ética, a moral, a política, o direito. Então, veja, professor, que um ser humano integral, ele tem a verdade, a beleza e a bondade, né, inerentes nele, desenvolvido. E aí você dá poder para uma pessoa que ela tem todas essas faculdades desenvolvidas e ela será um grande líder. Agora, se a gente der poder para uma pessoa que não desenvolveu essas faculdades, o que será de nós? Um grande ditador. Um grande ditador, a corrupção. Então, o que nos falta no Brasil é realmente o desenvolvimento dessas 3 faculdades, que a antroposofia nos oferece, né, o exercício da pedagogia Waldorf, você praticar com a criança, né, o desenvolvimento, e aí, né, vai um grande estudo, né, de como desenvolver isso no ser humano, que nós temos já, né, temos muitos livros, além do Rudolf Steiner. Muitas experiências aí catalogadas da antroposofia. Quando você falou, você está aí calculando, né? Porque, não sei se você sabe, algum tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho que nós chamamos eu denomino de pedagogia henriquiana, ou pedagogia eubiótica. E que a pedagogia henriquiana nada mais é também do que o pensar, o sentir e a vontade, que corresponde ao querer, da mesma forma, e a visão do ser humano integral. E já que nós estamos falando da visão do ser humano integral, eu quero pensar assim, o Waldorf, quando ele se baseou, quando ele criou essa pedagogia, ele se baseou em quê? Então, ele buscou o que à volta dele, no que ele se apoiou para a pedagogia? Como o Rudolf Steiner, ele sempre né, foi um ser que ele tinha uma vivência espiritual muito intensa, era um ser que tinha evidência, ele tinha, então, uma conexão muito grande com o oculto, né? Hoje não existe mais oculto, mas na ocasião, né, ele tinha uma amizade, vamos dizer assim, com o oculto, deuses. Com os deuses, sim. Então, ele começava a reparar na escola que as professoras que sentiam amor verdadeiro pelos alunos, que estavam naquele momento de sala de aula, quando ele ia observar com as crianças, com amorosidade, tentando compreender
as crianças, os temperamentos, né, porque a gente fala muito sim. dos temperamentos, ele percebia que toda a volta, a sala praticamente era um templo, se tornava um templo. Então, ele via a presença, né, dos seres, dos anjos, das crianças, do anjo da professora, então, toda aquela sintonia. E percebia também que, quando o professor era muito rude, o professor era bravo, estava lá apenas para ensinar, e tinha que ser do jeito dele, imagina no início do século XX como que era, né, a educação. Ele percebia que era o contrário, que não havia aprendizagem verdadeira. Só havia aprendizagem quando as crianças desenvolviam um sentimento de amor pela professora. Sim, então, a partir daí, ele começou a todo, né, o desenvolvimento dele. Eu tenho medo de estar, né, falando pouco dele, assim, né, da amplitude que ele tem. Primeiro, porque é normal que ninguém, no programa, não esgotaríamos o assunto pedagogia antroposófica. Claro que não esgotaríamos. Mas é importante a gente dar uma retomada dessa para entender por que essa filosofia existiu. Criação do vínculo. Você é professor, educador, você sabe, se o professor não estabelecer o vínculo com a criança, não vai ter confiança. Sim. E depois da confiança, depois que ele adquiriu a confiança, é que eu creio que a criança vai... Criança só não. Todos nós, estabelecido o vínculo, a confiança, aí eu vou chegar para você e vou compartilhar. E a criança vai contar coisas que acontecem na casa dela que ela não contaria para ninguém. Ela chega para o professor e conta, você sabe disso, né? Sim. Chega, o que aconteceu? Conta coisas para vocês que, de repente, não conta para a própria mãe. Isso gera uma ciumeira muito grande, né? Com certeza. Então, realmente, nesse sentido, fica tranquila, porque... falar de uma pedagogia, qualquer que seja ela, não esgotaríamos o assunto nesse momento. Em que ano, mais ou menos, se deu o início da experiência do Rudolf Steiner com as crianças lá naquela fábrica de cigarro? Sim, agora eu não vou me recordar a data, mas foi no não, início do século XX. Isso. É 1900 e pouco, né? 1940, por aí, né? Isso, Agora, ó, a ansiedade do momento não me deixa eu também não sou muito bom para datas, não. Eu me lembro que eu li Rudolf Steiner, mas eu não me lembro também, não. Sim. Mas, professora, a diferenciação, você falou que é a questão da espiritualidade. E como é que vocês vão trabalhar isso nas diversas conotações espiritualistas que se encontram ali na escola? Cada um... Deus é uma unidade única, verdadeira, tal, tudo demanda dele. Sim. Então, existem várias crenças, várias religiões. Isso. E aí, como é que essa pedagogia inclui essas crianças? Sim, não, existe um respeito total e é totalmente tranquilo você trabalhar. Não existe, é para o pessoal entender que não existe doutrinação. Não, existe aprendizagem. A aprendizagem, de forma nenhuma. Em nenhum momento a gente quer trabalhar com a criança uma doutrinação, isso é correto, não. Essa questão, a antroposofia, ela é sutil, ela é um exercício de alma. Eu consigo trabalhar com a antroposofia se eu sou um ser que busca uma evolução, se eu respeito os meus alunos, os meus colegas de trabalho, os pais, a família. Então, é muito difícil, porque é lindo, mas é difícil, porque muitos professores ainda não se deram conta dessa questão do autoconhecimento, da autobusca. Sim. Então, mas na antroposofia eu preciso me conhecer, porque eu preciso conhecer os alunos. Ou seja, os professores serão capacitados dentro dessa pedagogia, que é uma pena que a gente vê a maioria das faculdades nossas, onde os professores se preparam pura e exclusivamente no que se refere à metodologia, à técnica, à avaliação, mas não se preparam espiritualmente para conhecer-se a si mesmo. Sim. Né? Isso realmente a pedagogia Waldorf vai preparar os professores, claro, dentro da filosofia, mas uma filosofia que é totalmente de neutralidade. Sim, totalmente de neutralidade. Realmente desenvolver na criança, né, no adolescente, enfim, o pensar, o sentir e o querer. É isso. Então, a gente conversa com a criança, a gente fala do anjo da guarda, a gente faz a oração inicial, mas sem absolutamente nenhuma conotação religiosa.
entendeu? É Certo. realmente uma questão de ser, é uma questão espiritual que não está vinculada a nenhuma religião. E a pedagogia Waldorf, para os professores exercerem, né, essa pedagogia, eles são preparados, eles fazem um curso, tem uma formação para esses professores. A minha formação não é Waldorf, eu não tenho essa formação Waldorf, porque eu conheci o Rudolf Steiner através da eubiose, né, dos Certo. estudos que a gente fazia dele na parte oculta. Então, na leitura dos livros Os Mundos Superiores, os Evangelhos, então, eu conheci ele dessa forma. E aí, então, estudando, eu fui conhecer a pedagogia Waldorf. E já entendi, então, que eu, desde muito nova, porque com 15 anos eu já estava em sala de aula, eu entendi que era meio intuitivo aquilo, eu já fazia daquele jeito, eu já cultivava um amor muito grande pelos alunos, pela família, isso era algo que nascia dentro de mim, e depois estudando, eu falei, nossa, eu pratico, né, a antroposofia. Então, mas para você ter uma escola Waldorf, trabalhar numa escola Waldorf, você precisa fazer o treinamento, não. Me fugiu a palavra É uma capacitação, mas é uma Isso. capacitação também que realmente a pessoa entenda que aquilo que ela foi aprender é para o autodesenvolvimento dele, mas muito mais para servir a criança no seu aspecto Com integral. certeza. Não é isso? Com certeza. Então você vai buscar lá o conhecimento. É claro que você não pode aplicar uma pedagogia se você não toma conhecimento dela, tá certo? Com Agora, certeza. professora, você sabe mais ou menos, você leciona no Colégio Laser, Colégio né? Laser, isso. Que o Laser adotou, então, a pedagogia Waldorf. Você conhece mais alguns lugares que a pedagogia antroposófica ela tem crescido em termos de cidades, transformou-se em um método, né? Transformou-se em um método. Nós, no Colégio Laser Solar dos Lagos, em São Lourenço, nós não praticamos a pedagogia Waldorf, nós praticamos a antroposofia. Então, Pera. Então tem diferença entre a... Tem. Então eu gostaria que você explicasse para os nossos professores qual é a diferença entre pedagogia Waldorf e a filosofia antroposófica. Isso. A pedagogia Waldorf, ela é fundamentada na antroposofia. Tá né? certo. Isso. Vou explicar. Uma escola Waldorf, ela trabalha muito com a criança em atividades muito práticas, né, em que a criança desenvolva o pensar, sentir e querer. Eles não utilizam material didático, as crianças e o professor, eles têm os conteúdos, mas é um crescer, é um nascer de conteúdo durante a prática, né? Certo. Ela é bastante prática, né? Sim. E tem que ser. Eu até fiz uma anotação para dizer assim, a pedagogia, a Waldorf, não sei depois você vai falar a diferença, né? Mas é um pré-empreendedorismo que a criança começa de pequenininho a aprender os valores das coisas, né? Sim. Tá bom. Mas e qual é a diferença? Por exemplo, no Colégio Laser, nós trabalhamos baseados na antroposofia, porque nós temos também o sistema didático ângulo, né? Então, é verdade. Exatamente. Então, nós não podemos dizer que somos pedagogia, uma escola Waldorf, não somos. Nós somos uma escola que tem uma conotação espiritualista, no sentido da antroposofia, e a gente segue o caminho do meio, vamos pensar assim. Eu sei. Então, de um lado, nós temos o sistema ângulo, um sistema forte, um sistema que está muito antenado, um sistema de ponta, na verdade, né, da educação, enquanto sistema didático. E do outro lado da estrada, né, vamos colocar uma estrada, do outro lado da estrada nós temos a antroposofia, e muitos fundamentos que a gente utiliza da pedagogia Waldorf. Os cantinhos de época, a criança fazer o pão, a própria criança amassa o pão. Nós vamos comentar uma série de fotografias que eu vi, então, isso daí tudo. Né, então, a gente segue muito forte a antroposofia. E a gente toma um cuidado muito grande, professor, né, o Newton, né, que são os diretores, a Andréia, toma um cuidado muito grande para isso não se cristalizar, quer dizer, a gente não quer uma... não pode cristalizar. A gente não quer, o laser é assim, o laser... Não, a gente age de acordo
com toda a fundamentação. A própria filosofia da antroposofia, a própria filosofia de JHS, do professor Henrique, consubstancia uma coisa de não pode congelar. Você pode congelar, mas você descongela. Você vive no congela e descongela, porque você tem que automaticamente. São ciências que evoluem a cada dia. Que se você for parar naquilo lá, você vai, daqui a algum tempo, estar fazendo as coisas que faziam há 20, 30 anos atrás, quando a realidade da criança é outra atualmente. Com certeza. Com certeza. Você sabia, você conhece alguma prefeitura que adotou o sistema da antroposofia? Olha, eu não sei se eu vou falar besteira assim, agora eu não estou muito atualizada, mas a Prefeitura de São Paulo estava adotando para as creches. Nossa, que legal. Sim, uma orientadora da Pedagogia Waldorf estava fazendo esse trabalho com as professoras. Inclusive, foi até num curso, né, que nós estávamos fazendo, e foi muito interessante, porque ela estava explicando, né, que a Prefeitura tinha adotado, né, a Pedagogia Waldorf, e aí nós ficamos curiosas, porque é uma pedagogia que não é fácil de se trabalhar, e quando você pensa em rede pública, muitas crianças, como é que você faz isso? Realmente. Então, ela falava, foi lindo, eu lembro que todo mundo ficou muito emocionado, porque a professora, e eu vou cometer uma indelicadeza, eu não estou recordando o nome dela, mas ela falou para a gente que ela trabalhava na sutileza, ela trabalhava com as cuidadoras, falando assim, no momento que você está fazendo a higiene das crianças, dando banho, você nomeia as partezinhas do corpo, você fala no ouvidinho, olha, vamos limpar a sua orelhinha, a orelhinha serve para escutar, e o narizinho, a boquinha, olha os olhos, a gente enxerga como o mundo é bom. Então, assim, entende, professor? A gente tenta querer forçar, virar tudo em método, forma. Eu vou pesquisar, ver se realmente a Prefeitura de São Paulo deu continuidade a um projeto como esse, que é maravilhoso pensar-se que uma cidade como São Paulo adotaria uma filosofia dessa. Eu vou até pesquisar para saber que São Paulo também começa as coisas e não continua. Sim. Parece que tem uma tendência de parar. Vamos ver se dessa vez, porque é importante essa estimulação da criança. Aliás, mais do que nunca, o professor que deveria estar melhor preparado para estar com uma criança seria o professor, não o professor. Vamos chamar de professor, né? De creche. Sim. De começar com a criança de 2 meses, de 3 meses. Até absurdamente, até tem isso de 4 meses, 6 meses que estão lá na creche. Realmente, esse educador, esse deveria ser verdadeiramente o melhor preparado do que um mestre, do que um doutor de uma universidade, pô. Com certeza. Porque aquele cara, se aquele professor não corresponde à expectativa do desenvolvimento de uma criança e das múltiplas diferenças, então nós continuamos temos a nossa educação meia boca, né? Sim, porque a criança não é vista de uma forma integral, né? Não, com certeza. E outra, ela está na formação. A criança, né, no seu primeiro setênio, nos seus primeiros 7 anos, ela é uma semente, né, que está desabrochando. Então, o professor pode trabalhar profundamente para o desenvolvimento dela. Numa universidade, quer dizer, já passou, ele já se formou. Já construiu. Exato. Uma criança está em pleno desenvolvimento. Você imagine o amor que não tem que ter um professor que cuida de uma criança dessa. O amor, o desapego, a compreensão, a entender a dependência total daquele ser na mão dele. E não ele está ali por obrigação, não está ali, que nem uma vez eu fui numa creche e falei às crianças, elas estavam no momento de tirar o cochilo, né? Espera que eu vou acordar. Não vai acordar de forma nenhuma. Deixa elas dormirem. Que, aliás, foi uma coisa que eu vou fazer a pergunta para você agora, é o seguinte. Na vez passada, nós discutimos aqui com os médicos, você até comentou do programa que foi sobre a questão da questão do sono, né? E que realmente existem estudos provando a necessidade da criança descansar um pouco mais, dormir um pouco mais. E isso veio a partir do estudo com os adolescentes, que entravam na sala de aula 8 horas da manhã, estavam dormindo. Sim. Tinha mais melatonina no organismo do que serotonina, então eles estavam dormindo.
literalmente dormindo. Isso, a antroposofia também vê esse aspecto, porque eu vejo como uma violência ao organismo de uma criança. Tem crianças que acordam 5 horas da manhã, 5h30 para ir para a creche. Sim, Como é com que você vê certeza. isso? Não, com certeza. Você sabe que o Rudolf Steiner, a grande preocupação dele era que as escolas elas reproduzissem o lar para a criança. Né? Então, as salas de aula elas não têm muito estímulo visual, são as salas em tons pastéis, tem o cantinho, tem o tapete, uma poltrona para contação de história, para a professora sentar junto com eles, tem o colchãozinho, tem as frutas, uma cesta com frutas. Então, a gente tenta reproduzir o máximo o lar para a criança. Então, veja a importância do sono. Se essa criança tem vontade de dormir, como que você vai falar? Não, muitas vezes eu fiz isso. Acorda, agora não é hora, tá? Porque você não podia deixar a criança dormir. Eu cometi né? absurdo com meus filhos. Às vezes eu ia levantar, acordar, eu tinha dó, tinha vontade de xingar literalmente o sistema. Eu falei assim, como que eu vou dormindo, meu Deus do céu? Eu pegava no colo, dormindo, porque tinha que ir para a escola. Eu falei, que violência eu causei aos meus filhos por um sistema nosso que não existe em pesquisa, e os Estados Unidos pesquisaram isso e chegaram à conclusão. Aí depois saiu um artigo mais recente falando sobre essa questão, e agora está se voltando, o pessoal dessa equipe do sono que teve aqui, estão retornando aos estudos para realmente ver se as escolas se sensibilizam. Nossa, não com pode certeza. colocar uma criança, acordar uma criança às 5 horas da manhã, meu Deus do céu. Professor, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas escolas, por exemplo, muitas. Eu fiz uma pesquisa, a maioria, que não deixa o aluno tirar o tênis. Me explica por quê. Não deixa, o aluno não pode tirar o tênis. Você sabe de uma coisa, por quê? Eu vou te responder por quê. Porque os pais deixam os filhos na escola para não correr. Porque vai correr, vai cair, vai se machucar. E se machuca, a professora é responsável. Que uma criança hoje não pode mais correr, não pode mais ralar o joelho, também não pode sujar, não pode pisar no chão. Então, de repente, às vezes não é nem a educadora, não é nem a escola, é por questão de sofrer até um processo. Né, que o pai mova contra a escola porque o filho dele se machucou. Sim. Então, daqui a pouco não vamos ter nem brinquedo, não vamos ter pula-pula, não vamos ter nada, porque a criança... Qual que é uma criança, me diga, em sã consciência, que você vai conseguir deixar ela quieta? Não. E olha, gente, eu apoio totalmente. A gente passa, às vezes, por apuros na escola, nesse sentido, da criança chegar muito suja de barro, porque tem uma área muito verde, eles amassam barro, linda, eles brincam. Linda. As mães reclamam, e as mães falam, André, poxa vida, eu vou mandar os uniformes para você lavar. Eu falo, mas eu tenho uma filha lá na escola, ela chega também desse jeito. Mas vale a pena, a criança precisa sentir. Se está muito calor, tia, pode tirar o tênis? Claro, vamos ficar descalços, vamos andar pela sala, sentir o chão. Né? Quer dizer, só que a educação, professor, você sabe melhor do que eu, a gente começa a reproduzir padrões e paradigmas sem fundamentos. Às vezes eu pergunto para alguma professora, por que você está fazendo isso? Porque é assim. Porque assim. Quando eu cheguei era assim. É aquela história, só sei que é assim. Só sei que é assim. Professora, o Lucas, vamos colocar as fotografias aí? E, olha, esse aí é o prédio frontal do Colégio Laser. Um grande abraço para o meu amigo Newton Cardoso, Andréia. Realmente são pessoas maravilhosas. Mandaram um abraço. Olha, esse aspecto eu falei para o Newton, Newton, você tem aqui o que a gente chama de jardins. Não vou dizer um jardim pedagógico, né, no sentido de jardim pedagógico, mas é um jardim pedagógico, Sim. porque ali se ensina. É um tesouro, nós temos um tesouro. A equipe do Laser, está todo mundo aí, né? O Laser ele vai da educação infantil, de crianças de 2 anos até o 9º ano. Jardins sensoriais. Está muito em moda hoje, pedagógico. Jardins sensoriais, sim. Ele tem um jardim sensorial lá, que é uma maravilha. Tem. Olha aí. É lá isso. Né? É lá. As crianças ficam o tempo todo... nós trabalhamos o tempo todo a vivenciação da criança. Aí é costura. Eles costuram. Aí é um professor de matemática do 9º ano. Olha lá, eles estão jogando, se eu não me engano,
bola de gude, E isso daí... tudo relacionado à matemática. Quer dizer que aí as crianças aprendem também a martelar. Sim, olha, a essa turma é a carpintaria. turminha de primeiro ano, eles construíram uma estante para a sala deles. Estava precisando de uma estante, a professora, então vamos fazer. Construíram, martelaram, pintaram. Aí aquarela, né, as crianças... Aí eles estão aprendendo a fazer bolo, Aí eles estão amassando pão, eles amassam pão, depois eles repartem, comem juntos. Aí são as aulas de xadrez, né? Mais aquarela. Aí são as crianças pintando, as aulas de educação física, que, né? Aí que eu achei interessante. O que é isso daí? Parece que é Nossa, professor, não estou parece identificando que é suco daqui. ali extraído. É sim. colheita das frutas do que eles Isso, plantam. aí o professor João ele faz uma horta com as crianças, né? As crianças do 5º ano cuidam dessa horta junto com ele, depois eles colhem e saboreiam, né? E lá, e lembrando, né? Porque eu procurei, não achei nenhuma foto da internet para mostrar aquela área verde que sim, temos uma área, a gente chama o jardim sensorial que o você quintal chega, de casa. É o quintal de casa, aquele jardim sensorial que poucas escolas têm isso. Sim, nossa, e eles falei, curador. É um paraíso ali. É um paraíso. É o horto, né? Nós chamamos de horto. E o horto ele cura as nossas crianças. Realmente os professores fazem um trabalho de cura, um trabalho. Eu sei até que o Nilton comentou. Olha a lá, nossa lindinha. Comentou que as crianças tinham um bate-papo meio filosófico lá embaixo das árvores. Sim, não, a maioria dos professores dão as aulas embaixo das árvores, nas mesinhas. Lá fora a gente sai muito de sala, nós não ficamos em sala. E é possível, né? Porque, assim, professor, é um desafio. Porque nós temos o sistema didático ângulo, nós somos muito bem classificados nas provas Brasil, né? Então, nós temos uma seriedade muito grande com o sistema didático ângulo e a gente consegue aliar totalmente com a antroposofia, né? Curando a criança, fazendo com que ela seja feliz. Os nossos alunos são extremamente felizes na escola. Professora, você viu, a gente fala quando a entrevista é boa, o tempo voa e voou tanto. É verdade? Ainda temos? Bom. Professora, eu assustei. Falei, nossa, eu falo demais. Não, mas passa. Do último, ainda bem, poxa vida. Professor. Mas realmente o tempo voa mesmo, né? E falando das crianças, quando eu falei que é um pré-empreendedorismo, ali é a questão da filosofia da antroposofia, correto? Sim. Que é fazer a vivenciação das coisas. Nós estamos precisando, por exemplo, legal, estamos precisando de uma estante. Vamos fazer uma estante. Sim. Né? Você dá um valor. Então, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse sentido, a antroposofia acaba se integrando, porque eu vi aí, isso é transdisciplinaridade. Sim, com certeza. É o ideal de toda a educação, né? É caminhar realmente para essa unificação. A gente não pode mais compartimentar o conhecimento. Não dá, não funciona. Né? Isso machuca o ser humano. Né? Nós não somos compartimentados, né? Nós somos um todo. Então, a gente precisa ir em busca de uma pedagogia e que nos leve a conquistar naquilo que a gente acredita. Por exemplo, eu me baseio muito também na pedagogia 3000, né, da Noemi Paimal, que ela diz assim, eu acho bárbara essa fala dela, que ela diz, em pleno, né, novo milênio, nesse milênio, a gente ainda vai ficar segmentando. Eu sou Montessori, eu sou Waldorf, eu sou Freinet, eu sou uma escola piagetiana. Não, ela fala, nós precisamos usar o conhecimento de todos esses filósofos, de toda essa bagagem que a gente tem. Se ela tivesse, não sei, pode ser que ela tenha lido alguma coisa do professor Henrique, sim, que a pedagogia henriquiana ela é, por essência, inclusiva. Sim. Que é incluir o bem, o bom e o belo de qualquer uma outra. Eu vejo ainda os professores, escolas estancadas em cima do sistema desse.
eu sou tal coisa. Não, você não é tal coisa. Aquilo tem de bom e de belo, você pegou com uma espinha dorsal. Tudo bem, pode adotar, né? Com uma espinha dorsal. Com certeza. Mas que esteja aberto para o bem, o bom e o belo. Porque senão vira ideologia. Vira. Assim como virou ideologia um monte de coisa, tá certo, professor? Então, certeza. Realmente, a pedagogia, tanto a Waldorf, tanto a filosofia antroposófica, quanto a filosofia do professor Henrique, essa pedagogia henriquiana, trata o ser humano nesse princípio da integralidade. O ser humano visto como um ser único. E esse ser único, se ele é único, ele não tem barreira. Porque se você coloca... Bom, você pode até estabelecer, nós vamos até ali, mas esteja aberto para ir depois daquilo. Evidente, professor, exatamente isso. Exatamente isso. E, professor, as escolas não podem esperar do governo, nem as escolas públicas, nem as particulares, a gente não pode esperar. Aqui tinha uma pergunta que você já vai entrar, nem vou fazer mais. Quais são as coisas que as escolas, tanto pública quanto privada, não podem esperar do governo? Bom, você tem aí a abertura em inúmeras coisas que não deve esperar do governo. Sim, a gente não pode esperar o reconhecimento ele vem do trabalho do professor, né? O professor precisa estar satisfeito com aquilo que ele está produzindo, para a gente não ter aquela fala, eu trabalho o tanto que me pagam. Né? Infelizmente, eu já escutei muito isso, quando eu trabalhei em escola pública, essa era uma fala muito forte. Tinham os professores que trabalhavam, né, com essa consciência, trabalhavam por amor. Então, professor, o autoconhecimento nesse sentido é fundamental. Eu preciso saber qual a minha missão de vida. Né? Se não for me doar para aquele aluno, claro que o professor tem que ganhar muito bem, enfim, né? Não é nem adianta. Que é o que você traz aí no teu livro. Sim. Que você não mostrou ainda. Exatamente. Atual vida pedagógica. Que a atual vida pedagógica é uma coisa que subentende que a cada momento, que a cada dia está... Mostra mais. É isso mesmo. Ali. Atual... Dá um close. Para aquela lá. Isso. Atual vida pedagógica, o próprio nome diz. Atual, porque a cada dia, a cada momento, a criança, o ser humano evolui, cresce, e é isso que eu entendi como atual vida pedagógica. Isso não mesmo. Para, atual. É atual hoje. Atual. Ontem foi atual. Hoje é atual, amanhã vai ser atual. Sim, e professor. Tem que estar aberto para essas colocações, né, professor? E, juntamente com a minha irmã, né, a Áurea Cassoni, que é autora também junto comigo. Devia ter vindo. Deveria. Eu falei, o professor vai falar. Aí ela, não, a próxima eu vou. Mas a gente fala isso, a gente fala que a gente não pode esperar, né? A gente precisa ser, a gente precisa fazer. E ter enfrentamentos, a gente não pode ficar, porque não é assim, porque os pais não gostam, porque... Não, a gente precisa experimentar, a gente precisa vivenciar com a criança, amar a criança, o adolescente que está naquele momento com você. É muito importante isso. É você saber o que está fazendo, professor. O professor tem que ter isso em mente. Ele precisa falar, bom, se fazia aqui uma prática como essa, deixar sempre esse livro na mesa. Tá, mas vamos tentar fazer diferente? Tem que ter esse encorajamento. Por que ter aqui sempre em cima da mesa? Parece que é medo de contestar. Por exemplo, medo de contestar um Freud, medo de contestar o Jung, medo de contestar o próprio professor Henrique. O medo não é você contestar você sem fundamento. Claro. Desinteligentemente falando. Mas é de uma forma inteligente. Quando você confronta de uma forma inteligente. Se você não confrontar de uma forma inteligente, é reclamação. Aí vai só pelo emocional. Com certeza. O professor, ele está desse jeito que você falou. Ele está desmotivado porque ao longo dos anos, vieram submetendo os nossos educadores a um sentimento de culpa, de incompetência, de culpa por tudo. O professor é culpado porque o aluno não aprende, o professor é culpado porque ganha pouco, o professor é culpado porque é na sala de aula. Isso foi... Inferioridade. Foi submetendo o professor gradativamente, eu sempre digo nas palestras, ele assumiu cuidado isso. Que vocês assumiram isso. É verdade. E de repente, quando você vê ele falando, ele está falando quase que de uma forma automática. E realmente conseguiram fazer com que a nossa educação fosse para baixo. Aí as escolas particulares,
crescem, porque antes era o contrário, as nossas escolas públicas eram excelentes. Sim, eu estudei nessa época ainda da escola pública. E agora Muito nós estamos bom. vendo as escolas particulares, porque elas estão sempre atualizadas. Sim. Estão pesquisando, buscando, e não entra naquela burocracia danada do sistema de ensino nosso, quer seja municipal, estadual e de âmbito federal. Sim, mas nós temos um exemplo da Amorim Lima, uma escola, Amorim Lima, pública, e eles fazem um trabalho maravilhoso. A escola sem paredes, sem muros, né? Eles fazem um trabalho fenomenal. Você já viu falar na sala de aula invertida? Sim, então, sala de aula invertida. Mas a sala de aula invertida, eu até coloquei, fiz um comentário no grupo da Eubiose para o Vieira, lá do Sul, que eu falei para ele, no meu tempo já tinha escola invertida. Tinha um professor que naquela época, na minha época de ginásio, ginásio, né? Sim. Giminásio, ele dava um trabalho para a gente se preparar, porque naquela época não tinha um Google, que você vai lá, pega tem tudo, né? A gente tinha que ir, era uma cidade pequena, onde a gente ia encontrar a literatura, porque ele dava o material para a gente se preparar para a semana seguinte debater o assunto. Sim. Não é chegar na hora de debater ou de perguntar as coisas. Então, a escola invertida já existia naquela época. Agora nós temos que desinverter de novo. Estava invertida, inverteu, vai voltar ao que é normal. Sim, professor. Eu acho assim, o professor tem que ser cada vez mais um ser aberto para isso, né? Globalizado, aberto para todos os conhecimentos, e parar o professor brasileiro de vestir. Quando a gente fez, né, esse livro, muita gente tirou sarro, falava, vocês vão fazer livro para educação? Quem que vai comprar isso? Professor brasileiro não lê, professor. Pois a gente ouviu, nós vamos fazer, estamos caminhando para a 2ª edição, a gente quer romper isso. E mais do que isso, e o ideal? Sim. O ideal de quem quer lançar um livro, quem quer fazer alguma coisa, não vai esbarrar naquele cara que vai dizer, é bobagem perder esse tempo fazer essas coisas. Nem pensamos nisso. Professor, agora realmente nós estamos chegando muito rápido, ao fim viu? mesmo. Muito rápido. Para a gente estar encerrando, eu gostaria das suas colocações finais, manda seu recado, manda alguma coisa. E eu pergunto para o Lucas. Lucas, logo em seguida você apresenta aquelas 3, você apresenta aquela imagem, eu falo, depois vai o restante, correto? Então, as suas considerações finais. Bom, professor, se me cabe deixar uma mensagem aqui nesse momento, é de que realmente os professores invistam no autoconhecimento, comecem a estudar antroposofia, tem muito material, realmente uma filosofia linda, em que os professores brasileiros precisam utilizá-la, porque a gente só vai transformar nossas crianças de hoje em futuros políticos, presidentes, governadores, enfim, se a gente desenvolver o ser humano integral. Eu acredito demais, isso é realmente possível. É possível você fazer uma educação, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, professor, é difícil. Quando você tem amor por aquilo que faz, você realmente transpõe todos os obstáculos, né? Então, vamos em frente, vamos renovar, vamos pensar o porquê da nossa prática, o porquê a gente faz aquilo, parar de reproduzir, né, o que foi feito. Não, a inovação. Nossas crianças não merecem, professor, ficarem formatadas como a gente foi. Eu não posso olhar para o meu aluno e querer que ele seja eu. De forma alguma. Isso, a antroposofia liberta muito a gente nesse sentido. E eu queria agradecer, né, todos que estão nos assistindo. Desculpe se falhei, né, em alguma explicação, mas o nosso tempo é curto, professor. Vou querer repetir. Muito obrigado, né, professor, e agradecê-lo, né, pela oportunidade, porque a minha admiração pelo seu trabalho é enorme, aí professor. fica um abraço lá para o Nito e dizer para ele assim, ele e André deveriam vir aqui. Sim, se eles não vierem aqui, em julho eu vou fazer a matéria lá. Vou gravar o programa Missão Educar com eles lá. Vale a pena, porque é uma escola que está transpondo barreiras, viu? A gente está realmente conseguindo respirar ares de amor, de envolvimento, de desenvolvendo, né, os nossos alunos no seu amplo desenvolvimento integral. Então, estamos lá. Muito bem. Lucas, aquela imagem. Bom, essa imagem que a gente dedica, obviamente, a todos os nossos entrevistados. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama, do professor Henrique José de Souza.
E aqueles que quiserem ter contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, para tomar conhecimento também com a filosofia henriquiana, acesse o site eubiose.org.br, eu acho que é .org. Eubiose, bom, colocou Eubiose e vem lá. Sim. E aí você vai saber, tem mais de 90 departamentos espalhados pelo Brasil e alguns no mundo também. E você acessa lá e vai saber que nos departamentos existem palestras para você participar. Então, encerrando nosso programa agora, um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira com a Ana Maria Mascaro, que vai trazer para a gente aqui um outro entrevistado.